Olá, seja bem-vindo ao canal FBS Comunicação. Nesta aula estudaremos o complemento nominal, videoaula preparada para os alunos do Ensino Fundamental 2 e para os amantes desta tão complexa e amada língua portuguesa. Vamos que vamos! E não se esqueça que estamos na parte da gramática, chamada sintaxe, que é a parte que estuda as relações existentes entre as palavras numa frase ou entre as orações num período. Repita aí comigo. Sintaxe, não é sintaxe e nem sintaxe. É sintaxe, tá? Ok? Dentro da estrutura do período simples, nós temos os termos da oração, que são divididos em essenciais, e dentro dos essenciais nós temos o sujeito e o predicado. Em seguida, nós temos os termos integrantes da oração, que são complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva. E por fim, nós temos os termos acessórios, que são eles: o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. Como nosso objeto de estudo desta aula são os complementos nominais, precisamos entender como funcionam os termos integrantes da oração. São elementos que complementam o significado transitivo. O que é significado transitivo? Transitivo vem do latim transire, que é pedir passagem, passar para o outro lado, tá? Lembra quando nós estamos no trânsito, em movimento, né, com os carros ali, tá? Então, de significado transitivo dos verbos, aí nós estaremos falando sobre complemento verbal numa outra videoaula, e dos nomes. No caso aqui da nossa aula específica de hoje, complemento nominal, ok? Pois bem, professor, então o que é o complemento nominal? É o elemento numa oração que complementa o sentido do nome. Vamos entender nome aqui como um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Então teria ali uma palavra que precisa de um complemento para que nós entendamos o significado deste nome, tá? Outra coisa que veremos mais adiante, o complemento nominal se assemelha ao objeto indireto por ser regido de preposição. Vai ser bem interessante você ver a diferença de um para outro para que não se confundam na hora de fazer a análise. Pois bem, e vamos começar agora estabelecendo essa diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Vejamos aqui nesta lousa que não podia faltar uma luzinha, né? Confio em você. Temos um verbo, tá? Um verbo transitivo, porque eu preciso transitar para o outro lado da frase para que eu possa entender o significado deste verbo. Porque quando eu digo eu confio, tá? Professor, confia em quê? Em quem? Então você percebe que pela pergunta há necessidade de um complemento, tá? Então eu confio, quem confia, confia em. Opa, já percebi uma preposição aqui, olha que interessante. Eu confio em você. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Percebemos então que se trata aqui de um complemento verbal preposicionado. E por se tratar de um complemento verbal preposicionado, temos uma parte aqui, classificamos esse termo, né, logo após o verbo, de objeto indireto. Logo, nós teremos, então, um verbo transitivo indireto. Agora, perceba a diferença entre o complemento verbal aqui para um complemento nominal logo abaixo. Vejamos dois exemplos. Tenho confiança em suas atitudes. Vamos analisar agora.
tenho confiança. Tá, professor, quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Eu preciso aí, percebam que nós precisamos transitar para o outro lado, né? Abrir passagem, né? Para que possamos entender o significado do substantivo confiança, porque é a confiança aqui, ok? Então, quem confia, confia em algo, em alguma coisa, em alguém. Percebemos que é um termo preposicionado, regido de preposição. Este complemento aqui eu vou classificar como complemento nominal, por quê? Porque ele está complementando, completando o sentido do nome, no caso aqui representado pelo substantivo confiança. Tenho confiança em suas atitudes. Termo preposicionado se assemelha bastante com o exemplo acima, tá? Mas acima se trata de um complemento verbal, ele está complementando, completando o significado do verbo, enquanto no tenho confiança em suas atitudes, temos uma parte aqui da oração que completa o significado do substantivo confiança, certo? Vamos para mais um exemplo aqui. Sou favorável. Quem é favorável a alguma coisa. Então nós temos um adjetivo. E esse adjetivo favorável, ele pede um complemento. Se eu chegar em algum lugar, gente, olha, eu sou favorável, tá? Alguém vai olhar para mim, tá, ué, você é favorável a quê? A quem, né? Sou favorável ao projeto. Percebemos que temos aí um termo preposicionado, complementando aí o significado do adjetivo favorável. Sou favorável ao projeto, ok? Esses últimos exemplos aqui, ambos com preposição, ambos se referindo a um nome, portanto, nós temos um complemento nominal e não tem como se confundir com complemento verbal, tá? Como o próprio nome já diz, o complemento verbal, ele completa o significado do verbo, tá? Ele amplia, ele dá uma significação aí a esse verbo, tá? Não deixa algo solto, tá? Eu confio em quem? Olha, confio em você. Embaixo, tá? Só para nós fixarmos ainda mais, né? Quem confia, confia em. Quem é favorável a. Então precisamos de complemento. Ambos os exemplos são preposicionados, né? Seus termos aí são regidos de preposição. Finalizando, complemento nominal. Vejamos agora aqui dois exemplos interessantíssimos, duas frases que se assemelham bastante e vamos analisá-las e estabelecer a diferença entre o complemento verbal e complemento nominal. Seu trabalho agradou ao diretor. Quem agrada, agrada alguém. Então, agradou a quem? Ao diretor. Temos um verbo, esse verbo pede um complemento, esse complemento é preposicionado aí. Então, nós temos um complemento verbal. Chamamos esse termo ao diretor de objeto indireto. A preposição, portanto, temos um objeto indireto. Se temos um objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. No segundo exemplo, seu trabalho foi agradável ao diretor. Quem é agradável a alguém, tá? Então nós temos aí o adjetivo agradável se relacionando com o substantivo trabalho. Temos trabalho agradável. Mas e aí? Agradável a quê? A quem? Eu preciso de um complemento. Ó. Percebam que o termo regido é preposicionado em ambos os casos, tanto no primeiro quanto no segundo, tá? As duas preposições são iguais, só que enquanto o primeiro completa o significado do verbo, o segundo exemplo completa o significado do nome, que neste caso aqui se trata de um adjetivo, certo? Então, recapitulando aí, complemento nominal é o termo associado ao nome, que vocês já sabem que nome é esse, ora substantivo, ora adjetivo ou ora advérbio. Completa nomes com significação transitiva, ou seja, eu preciso passar
para o outro lado da frase, da oração, complementar para que esse nome tenha um significado, tá? E é um termo que virá sempre regido por preposição. Vamos para o bom e velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. O respeito às leis. Nós temos respeito, substantivo. Ó, percebemos que tem um artigo antecedendo o substantivo. Já temos certeza de que se trata de um substantivo. Quem respeita, respeita alguém ou alguma coisa. Neste caso, ó, temos um termo preposicionado aí, tá? Nós temos as leis, complemento nominal, completando o significado de respeito, tá? Ok? Segundo exemplo, nossa fé em Deus se trata de outro substantivo, sendo antecedido aí por um pronome possessivo, tá? Nossa fé, tá? Quem tem fé em alguém, e em alguns casos aí tem gente até que tem fé em algumas coisas, tá? Então, quem tem fé em alguém, em algo, em alguma coisa. Neste caso aqui, nossa fé é em Deus, tá? Então nós temos um complemento nominal. Esse complemento em Deus completa o significado do substantivo fé, tá? Temos de ter muita fé em Deus, sim, sempre. Útil ao bem comum. Por exemplo, esta informação é útil ao bem comum. Nós temos útil, um adjetivo. Eu falo, olha, você é útil, tá? Útil para quê? A quê? Né? Então, esta informação é útil ao bem comum. Ao bem comum, complemento nominal. Percebam que o termo aí é regido de preposição, tá? Preposição ao. Na frase acima, a preposição em. E na primeira frase, o as, né? O famoso a mais a, que é igual a as. Nós temos aí uma crase, tá? E essa crase, por favor, não confundam o nome desse acento. Tem gente que chama o acento de acento crase, não é, acento grave. Gravaram? Grave isso, porque se não souber é grave. Nome desse acento? Acento grave. E se trata de uma preposição. Nós temos o artigo mais a preposição, tá? Cuidado para não gerar confusão, porque aí é uma fusão entre a preposição e o artigo, ok? Que é o indicativo da crase. E a crase é representada pelo acento grave, certo? Agora vamos voltar ao foco da nossa aula, que é o complemento nominal. Então, no último exemplo aqui, só para nós fecharmos, ao bem comum completa o significado do adjetivo útil, ok? E completando, já que estamos falando de complemento nominal, completando o time aqui, o tripé, né? Já falamos sobre o substantivo, já falamos sobre o adjetivo, agora vamos ver a situação em que o complemento aí completa o significado, né, do advérbio, tá? O júri agiu favoravelmente ao réu. Ok, favoravelmente, agiu favoravelmente a quem, né? Olha, percebam que nós temos aqui um advérbio de modo, ok? Então, favoravelmente, advérbio, ao réu, nós temos, ó, termo regido de preposição, temos um complemento nominal aqui. Outro exemplo, a oposição votou contrariamente ao governo. Contrariamente também se trata de um advérbio de modo e precisa de um complemento. Ok, a oposição votou contrariamente, tá? Votou contrariamente a quem? Contra quem, né? Então foi contra o governo, votou contrariamente ao governo. Então, ao governo, termo regido aí por preposição, se trata então de um complemento nominal, certo? E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição desta videoaula. E o que vocês encontrarão lá? De vez em quando encontrarão desafios, links de mais vídeos relacionados a esta aula, leituras complementares, fontes para pesquisas, tá? Ali vocês terão de livros, dicionários e sites,
Conhecerão também um pouco sobre os parceiros que apoiam este projeto. E não se esqueçam, tem recadinho também especial para você. E outras informações que irão gostar bastante. Como eu costumo dizer, aqui no meu canal não há filmes da Marvel, mas vale a pena ficar até o final.